Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Outro dia eu falei sobre amar e gostar. Existe um pouquinho de diferença, né? Quando uma pessoa diz assim, eu te amo, ou quando uma pessoa diz só assim, eu gosto de você. E hoje eu queria falar com você sobre o amor de Deus por nós, grande, infinito, bonito, puro e verdadeiro. Eu queria fazer uma série de mensagens só sobre o amor que Deus tem por nós. Se a gente fosse falar cada exemplo de amor, demonstração de amor que Deus tem por nós, a gente passava o ano todinho, né? Porque na Bíblia tem muitos exemplos do amor de Deus por cada um de nós, por toda a humanidade. É um amor incondicional, é um amor bonito, é um amor infinito e verdadeiro. Eu queria começar hoje falando sobre o amor que Deus teve por uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Essa história se encontra ali no livro de Jonas. Logo no capítulo 1, a gente vai ver que Deus procura Jonas, o profeta. Logo no versículo 1 diz que a palavra de Deus veio até Jonas e disse: Jonas, vá ali na cidade de Nínive, vá até aquela cidade, porque a maldade daquele povo subiu até mim. Você já imaginou? A maldade do povo subiu até Deus. Você imagine o que foi que Deus sentiu. Eu imagino que Deus estava preocupado com aquele povo. Uma cidade com 120 mil pessoas. E a maldade daquele povo chegou até Deus. Subiu até Deus. E Deus procurou Jonas e disse: Jonas, vá ali na cidade de Nínive e pregue contra ela, pregue a palavra de Deus, pregue a salvação. Jonas, logo de imediato, ele quis fugir da presença de Deus, porque Jonas não queria ir para uma cidade onde todo mundo estava mergulhado no pecado. E Jonas simplesmente pegou um barco e foi para outra cidade. Pegou um navio e foi para Tarsis. Não foi para Nínive, assim como Deus determinou. E aí apareceu algumas coisas para Jonas perceber que não podia fugir da presença de Deus e nem deixar de fazer o que Deus mandou. E aí Jonas foi jogado fora do navio, foi jogado no mar. Um peixe enorme engoliu ele. E ele fez uma oração ali no capítulo 2 de Jonas. Ele deu uma oração mesmo de arrependimento, de reconhecimento. E Deus faz esse peixe vomitar Jonas. E Jonas vai. As águas do mar levam Jonas até a cidade de Nínive. Exatamente aonde Deus quer que Jonas vá. E Jonas chegando lá, ele prega de uma maneira bem, vamos dizer assim, de uma maneira que, se você quiser bem, não quiser, isso é sério, né? Jonas dizia assim: olha, se vocês não se converterem dos maus caminhos, a mão do Senhor vai descer sobre vocês. Se vocês não se converterem dentro de 40 dias, e ainda deu um prazo, viu? 40 na Bíblia, eu já preguei isso uma vez. 40 significa preparação, experiência. 40 dias. Se vocês não se converterem dentro de 40 dias, a mão do Senhor vai descer pesado em vocês. E aí, o povo todinho começou a jejuar. O povo todinho começou a orar. O povo daquela cidade se converteu. E o amor de Deus foi tão grande por este povo que se arrependeu, que isso incomodou Jonas. Jonas ficou preocupado, Jonas ficou indignado, porque Deus
perdoou esse povo. É porque o nosso amor pelo povo é de uma maneira, mas o amor de Deus é um amor ágape, é um amor divino que só Ele tem, sabe perdoar. Deus sabe perdoar, Deus é amor, Ele ama e Ele é amor. Então Deus perdoou toda aquela população. E no capítulo 4 do livro de Jonas, lá no versículo 11, o último versículo, Deus faz uma pergunta a Jonas, porque Jonas estava indignado. Eu sabia que Deus ia perdoar esse povo. Aí Deus faz uma pergunta porque Jonas estava indignado. Deus diz assim: não teria eu compaixão? Olha a pergunta que Deus faz a Jonas. E não teria eu compaixão de uma cidade inteira que tem 120.000 pessoas que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda? Será que eu não teria compaixão desse povo? Então o amor de Deus por esse povo era tão grande por nós que Ele perdoa os nossos pecados. O ser humano às vezes não entende porque existem tantas pessoas mal nesse mundo, né? Tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não conseguem entender ou aceitar a maldade do povo. Mas Deus, Ele perdoa. Se você pegar o livro de Jonas, só são 4 capítulos. No versículo 1, começa dizendo que a maldade do povo daquela cidade subiu até Deus. Você imagine como aquele povo estava pecando, e muito. A maldade daquele povo chegou até Deus. E Deus pediu a Jonas para ir. Jonas não tentou resistir ou fugir, né? Mas lá no final do livro de Jonas, a gente vai ver Deus fazendo essa pergunta a Jonas, porque ele ficou indignado. Como Deus perdoou aquele povo tão perverso, povo pecaminoso, o povo que estava mergulhado no pecado. Mas o rei daquela cidade decretou que todo mundo deveria jejuar. Todo mundo, homens, mulheres, crianças, até animais. E aí Deus faz essa pergunta: ei Jonas, não teria eu compaixão de uma cidade inteira que tem 120.000 pessoas e não sabe discernir a mão direita nem a mão esquerda, e os gados também? E os gados também? Então Deus faz essa pergunta. E você poderia perguntar a você mesmo: Deus tem compaixão de mim? Deus perdoa os meus pecados? Pode ter certeza, Deus nos perdoa porque Ele nos ama de maneira incondicional. Nós vamos ver durante esta semana alguns exemplos do amor de Deus pelas pessoas que pecam, que erram, mas tenha certeza, quando a gente se arrepende, Deus perdoa. Então Deus perdoa muita gente por causa do amor, a compaixão e a misericórdia que Ele tem por cada um de nós. Durante essa semana nós vamos ver muitos exemplos da Bíblia. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender este amor tão grande, infinito, amor bonito e verdadeiro que Deus tem por cada um de nós. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.